Boa noite a todos. Paz seja com todos. Amém? Meu nome é Silvio Ronaldo, sou professor da Escola Bíblica Quadrangular de Campo Limpo Paulista, Jardim Santa Lúcia. Deixo aqui um abraço do nosso pastor Gildo, nossa pastora Margarete. Deixo aqui também um forte abraço para o nosso irmão Marcelo de Araújo, que é o responsável para que essa aula chegue toda editada, toda preparada para vocês aí, tá bom? Vamos fazer uma oração para iniciar a aula. Amado Deus e poderoso Pai, entramos na Tua santa presença, Senhor, para lhe agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá, estarmos aqui aprendendo mais de Ti. Deus, em nome do Teu Filho Jesus, que o Teu Santo Espírito, Pai, venha tomar a frente dessa aula, venha ser o nosso professor, que a gente venha ser meramente ferramenta, cadernos abertos com páginas em branco para receber as informações, a educação cristã. Deus abençoe em nome do Teu Filho Jesus, Pai, e que nestas linhas deste caderno em branco possam ser escritas as mais belas e mais importantes mensagens, mais importantes ensinamentos da Tua Palavra, Senhor. É o que eu lhe peço e lhe agradeço em nome do Seu Filho Jesus, seja com nossa aula para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Amém. Amém. E para não ser diferente, cantando os livros da Bíblia para ver se você já decorou os 66 livros da Bíblia, ok? Até já! Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis e Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, os 39 livros então, do Velho Testamento a questão. Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse de João, os 27 livros então, do Novo Testamento a questão. E aí, já decorou os livros da Bíblia? Espero que sim, hein? É só treinar. No YouTube tem várias musiquinhas dessas, eu tenho mostrado várias gravações para vocês saberem que tem diversas opções, tá bom? Vamos lá, eu vou passar um vídeo agora, tá? Eu queria que você prestasse muita atenção nesse vídeo, ok? Vamos lá. Irmão Fernando aqui, semana passada começou a circular na internet o vídeo de um rabino, um respeitado rabino de Israel, falando de uma carta da ONU sobre a implantação da nova ordem mundial. Se você ainda não assistiu, aqui está a oportunidade de você assistir. Depois da vinheta, como disse o rabino, respire fundo e acompanhe o vídeo. Eu vou ler porque está no original com legenda, tá? Então eu vou lendo, eu baixei o som para ir lendo, tá? Seamon Itzhak, eu não sei ler essa língua, tá? É um rabino israelense. Isso iniciou, né? Essa publicação aconteceu, esse vídeo foi gravado em 3 de novembro e esta publicação aconteceu no final de outubro, tá? Do mês passado, no final de outubro agora, ok? Um colega me mandou um vídeo
já editado por um canal de YouTube, que a pessoa falava sobre comentários assim, eu preferi ir buscar na essência, no original, primeiro para ter certeza que a fonte é verdadeira, tá? Vamos lá, presta atenção, presta muita atenção no que nós vamos ouvir aqui agora. À minha frente está um documento da ONU denominado Nova Ordem Mundial, cuja implementação é projetada para o período de 2021 a 2030. É difícil acreditar. Seja preparado. Respira. Para este período, 2021 a 2030, as seguintes metas são designadas: estabelecimento de um único governo mundial, uma moeda única mundial não monetária, Banco Central Mundial unido, um exército mundial unido, abolição da soberania nacional, a eliminação da soberania, cancelamento de propriedade privada, a abolição, o cancelamento, a negação, a exclusão da instituição da família, a eliminação, redução da população mundial, controle sobre o crescimento e densidade populacional, estão falando em matar pessoas, múltiplas vacinações obrigatórias, renda básica universal, isso, implantação de um microchip no corpo humano para a capacidade de fazer compras, fazer pagamentos, viagens, viajar, Implementação de uma classificação de rede social, como na China, Inúmeros dispositivos eletrônicos conectados a sistemas 5G. O governo assumirá o direito de criar os filhos. Escolas privadas, universidades e outras instituições educacionais. Só perdi aqui. A abolição dos veículos particulares. A abolição de todas as empresas privadas. A anulação, cancelamento. A extinção. Em viagens aéreas, o número de passageiros será limitado a um mínimo. Concentração de pessoas em uma zona especial, as cidades pequenas. Até vi um filme que falava sobre os distritos. Cancelamento de sistemas de irrigação. A abolição das empresas privadas no setor agrícola, incluindo a proibição de propriedade de família, cancelamento de moradia privada. Ele está lendo uma carta da ONU. Restrição do uso da terra. Proibição de todos os tratamentos naturais, não sintéticos. Proibição de todos os métodos de tratamentos não tradicionais, naturopatia. Proibição de todos os tipos de combustíveis fósseis, petróleo, por exemplo. Esse é o conteúdo do documento. Quem tem ouvidos, ouça. Eu vou dar uma pausa aqui, só para não perder o texto. Quem tem ouvidos, ouça. Até o faraó egípcio foi mais compassivo do que este sistema satânico. Não consigo acreditar no que está escrito neste documento. No entanto, respire fundo e não se desespere, pois todas as rédeas do governo estão nas mãos de Deus. Rabi Amon Yitzhak. Ok? Vou fechar aqui. Só o tempinho de fechar. Tá? E entrar na aula. Pronto.
Perfeito. Olha que nível, né? Olha que nível. Nova ordem mundial, uma carta escrita pela ONU, ok? Você ficou assustado? Assustada? Entrou em pânico? Se preocupou? É para se pensar. Vamos lá. 2 Pedro, capítulo 3, versículos de 8 a 13. Só tem 3 capítulos. Segunda carta de Pedro, segunda epístola, tá? Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, morra, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Considerando, vou repetir, considerando, visto que tudo isso será desfeito, que tipo de pessoas será necessário que vocês sejam, que nós sejamos? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Tá? Então, prestem atenção. Realmente, o que essa carta foi, o conteúdo dessa carta, o que nesta carta foi lida, tá? Já está profetizado. A Bíblia já fala sobre isso, o Apocalipse fala sobre isso, tá? Mas a gente se assusta. E por que nos assustamos? Porque ainda temos a batalha, a dificuldade de entender as promessas de Deus. Se a gente não tivesse a dificuldade, de entender as promessas de Deus, se não existisse essa barreira na nossa vida, esse vídeo não nos assustaria. Nos confirmaria que a palavra é sempre verdadeira. Bem? Vamos lá. 2 Pedro capítulo 3, versículos de 14 e 15, a continuação do texto que eu acabei de ler. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados, sem mácula, sem manchas e inculpáveis, irrepreensíveis. Tenham em mente que a paciência do Senhor, do nosso Senhor, significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com sabedoria que Deus lhes deu. Tá? Aqui eu fiz uma observação. Não basta ter fé na esperança da volta de Cristo. É preciso saber a razão dessa fé, ok? O motivo de Pedro escrever essa segunda carta foi justamente esclarecer a razão da fé cristã e prevenir falsos profetas, ok? Vamos lá. Iniciando a aula, já iniciamos forte, com mensagem forte, poderosa. Alvo da lição, saber identificar os riscos de não conhecer bem a palavra de Deus. Observando um método simples de estudar a Bíblia. Sentir, apreciar o valor da Bíblia como regra de fé e prática para os cristãos. Agir, dedicar-se à leitura da Bíblia em busca de orientação divina. Aqui a gente busca e a gente vê assim que a gente trabalha a semana inteira, corre atrás do prejuízo, vive em função do mundo e chega no domingo, e assiste um culto, faz uma oração e ali nós estamos salvos. Não, a gente tem que se preparar na Bíblia, estudar ela, para poder ir para o mundo e viver uma vida cristã e sadia. Ok? Continuando. Vamos lá. Eu estou na apostila, na página 47, mas você pode nos acompanhar aqui. Em sua segunda epístola, sua segunda carta, Pedro enfatiza o conhecimento adquirido no Senhor em contraste com os ensinos dos falsos mestres da época.
A epístola ensina a viver em santidade sob a perspectiva da volta do Senhor Jesus Cristo. Ao estudá-la, você perceberá quanto é importante perseverar a doutrina de Cristo. Quanto é importante, preservar a doutrina de Cristo, ok? Tá, hoje o conteúdo está bastante cheio, então eu vou ficar lá e cá olhando minhas coisas aqui, tá? Informações básicas, cartas, epístolas gerais, autor Pedro, data 60 a 68 depois de Cristo, local em Roma, alvo judeus cristãos da dispersão. Versículo-chave, 2 Pedro capítulo 3, versículo 18. Não se esqueça de manter papel e caneta na mão, porque hoje tem várias referências para você anotar. Ou então, depois que terminar a aula, você vai e volta o quanto você quiser. Só durante a aula inédita não dá para voltar, ok? Isso a gente já está bem definido, né? Bem entendido. 2 Pedro capítulo 3, versículo 18 diz assim: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Expressão-chave: combater. Vamos para o esboço da nossa aula. Visão panorâmica da aula. Fé cristã, falsos mestres, volta de Cristo. Então, no capítulo 1, fé cristã, santidade, falsos mestres, heresias, doutrinas contrárias à cristã. Volta de Cristo, esperança. Então, nós vamos estudar a santidade, aquilo que corre o risco de nos afastarmos da santidade e qual é o foco de nós nos mantermos na santidade? Ter esperança na volta de Cristo. Defesa da fé e esperança na volta de Cristo. Amém? Ok, hoje eu estou paginando lá e cá porque a apostila está bem anotada, bem detalhada aqui, tá bom? Ok, essa aqui eu já foi. Maravilha. Visão, 2 Pedro em uma sentença. Pedro anuncia o caráter do crente, a luta contra os falsos mestres e a esperança na volta de Cristo. É bem detalhado, 3 capítulos, 3 mensagens. Anuncia o caráter, a santidade cristã, a luta contra os falsos mestres e a esperança na volta de Cristo. Basicamente isso. Se nós entendermos que na nossa santidade, tendo caráter de crente, aquele vídeo que nós assistimos dos falsos mestres não nos prejudicará, porque nós temos esperança e certeza da volta de Cristo. É isso, ok? Perfeito. Ah, Silvio, então quer dizer que se eu tiver uma santidade em Cristo, então aquele vídeo não vai acontecer comigo? Não estou falando isso. Não estou falando. Isso, na verdade, nós vamos passar por provações, mas nós temos que passar com garantias, com convicção, sem se manchar, porque nós sabemos que a nossa esperança está na volta de Cristo. Entendeu? Ok. Vamos lá. Vou ler 2 Pedro, capítulo 1, versículos de 1 a 20. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aquele que, mediante a justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicada pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Hoje nós vamos ter uma aula um pouquinho diferente. Tá? Eu vou ditar alguns versículos, como eu acabei de ditar, vou fazer algumas perguntas, são inúmeras ao longo da aula, tá? Então, fique atento às respostas. Vamos ver, anota a resposta, anota a pergunta. A referência bíblica foi 2 Pedro, capítulo 1, versículos de 1 a 2. Vamos lá. Ok. Quem é o escritor desta epístola, desta carta? Está lá no primeiro versículo. Simão Pedro. Pedro, o apóstolo Pedro. Ok? Perfeito. Perfeito. Continuando a nossa aula. Eu vou fazer essa brincadeira hoje, tá? É uma brincadeira mais séria, porque ela vai te dar instruções e conhecimento. Ok? Continuando. Ok? Agora, vamos para autoria, propósito e destinatários. Está tudo na apostila, eu estou lá na página 47. Autoria, ok? Vamos lá. Houve muita discussão quanto à autoria de 2 Pedro,
devido às diferenças de estilo e de matéria entre as duas epístolas. Elas são bem diferentes, tá? Mas é natural quando lembramos que a segunda epístola foi escrita com um propósito diferente e provavelmente por outro amanuense, ou seja, por outro copista, por outro escrevente, por outra pessoa que escreve à mão, tá? Então, ele ouve a mensagem e escreve, tá? Então, os copistas, os amanuenses foram diferentes, provavelmente na escrita da primeira carta e da segunda carta, ok? Vamos lá. Por outro lado, há muitas palavras e frases comuns, não só entre as duas cartas, epístolas, mas que aparecem também em Atos, nos discursos de Paulo e em Marcos. A própria epístola diz ser de Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Está lá em 2 Pedro capítulo 1, versículo 1, nós acabamos de ler. Assim, podemos afirmar que Pedro é autor das duas epístolas. Olha o que está escrito em 2 Pedro capítulo 3, versículo 1. Diz assim: amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Mais uma confirmação. Em ambas quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera para que vocês se lembrem. Olha que interessante. Ok, continuando, agora eu vou ler, tá? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Tá? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Para fazer outras duas perguntas, prestem atenção. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Vamos à pergunta, a segunda pergunta. Qual era o desejo de Pedro para seus destinatários? Pensa um pouquinho. Qual era o desejo de Pedro para os seus destinatários? Vamos lá. Que a graça e a paz fossem multiplicadas. Ok. Como a graça e a paz seriam multiplicadas? Terceira pergunta. Como a graça e a paz seriam multiplicadas? Olá. Era bom quando eu falar, vai ser sempre 2 Pedro. Mantém sua Bíblia aberta lá, você responde rapidinho. Como a graça e a paz seriam multiplicadas? Pelo conhecimento pleno de Deus e de Jesus. Ok? Vamos lá. Continuando rapidinho, hoje vai ser assim, pai bola, tá? Vamos lá. Propósito. Enquanto a primeira epístola foi escrita para animar e fortalecer os cristãos sobre a perseguição e as provações, a segunda tinha por objetivo preveni-los contra os falsos mestres e suas doutrinas corrompidas, tá? Hereges. A primeira foi escrita para consolar, a segunda para advertir. Ok? Vamos lá. Destinatário. Vamos aos destinatários da carta. Em 2 Pedro 3:1, lemos. Ok? Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Se 1 Pedro é mencionado em 2 Pedro, então os destinatários da segunda carta, da segunda epístola, provavelmente são os mesmos, ok? Vamos lá. 2 Pedro para hoje. 2 Pedro para hoje. Vamos lá. A própria epístola testifica o princípio da inspiração das Escrituras. Está lá em 2 Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21, diz assim: antes de mais nada, saiba que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos, tá? Instruídos pelo Espírito Santo. Você crê nisso? Importante, isso é fundamental. Crer nisso é fundamental. Vamos lá, vamos dar uma lidinha agora. Vou fazer mais duas perguntas. Bíblia na mão. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 16 e 17. Corre lá, abre lá. Fazer duas perguntas. 2 Pedro, capítulo 1, versos 16 e 17 diz assim: de fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário,
nós fomos testemunhas oculares de sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: este é meu filho amado, em quem me agrado, a quem me comprazo, em algumas versões. É isso? Vamos a duas perguntas, ok? De onde vem o conhecimento acerca de Cristo transmitido por Pedro e pelos apóstolos? Pensa aí. De onde vem o conhecimento acerca de Cristo transmitido por Pedro e pelos apóstolos? Ok. Do testemunho ocular das obras de Jesus. Segunda pergunta. Quem deu o testemunho definitivo de que Jesus é o Filho de Deus? Quem foi que deu o testemunho definitivo de que Jesus era o Filho de Deus? O próprio Deus, né? O próprio Deus. Este é meu filho amado, a quem me comprazo. Ok? Ok. Vamos lá. Fique esperto. Abre a sua Bíblia, 2 Pedro, que nós vamos fazer mais perguntas. Continuando. Eu me perdi, mas eu me acho. Ok. Agora nós vamos para conteúdo. Ok. Vocês viram que eu perdi, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Apostila, página 48 ou na tela, como preferir. A segunda epístola ou carta é motivada pela necessidade que Pedro tinha de falar sobre a verdade. Está lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 12 e 13. Eu vou ler do jeito que está aqui, tá? Por isso, sempre terei o cuidado de lembrar-lhes essas coisas, se bem que vocês já sabem, estão solidamente firmados na verdade que receberam. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, ou seja, estou vivo, eu ainda estou vivo, a minha alma está vivendo dentro do meu corpo, é isso que ele está falando, tá? Despertar a memória de vocês. Ele estava certo de que não viveria por muito tempo, versículo 14, porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, este corpo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. E desejava que seus leitores lembrassem a verdade após sua morte. Eu me empenharei para que, também depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar-se destas coisas, especialmente em relação aos falsos mestres. Olha que forte, né? Olha que forte. Vamos lá, continuar. Ok. É que tem bastante anotação hoje, é por isso que eu estou parando, lendo, olhando, tá? Vamos lá. O caráter cristão. O capítulo 1 de 2 Pedro é um resumo da doutrina de Cristo. Cultivo do caráter de Jesus Cristo no crente, tá? Conhecimento de Cristo, capítulos. Aí você pode anotar as referências que nós não vamos ler, tá? Capítulo 1, versículos de 1 a 14. Frutificando em conhecimento, dos versículos 1 a 4. E edificando pelo conhecimento. Então é frutificando e edificando. Tá vendo? Os versículos 1 a 11. Fundamento da fé em Cristo. Do mesmo capítulo, dos versículos 15 a 21. Tá vendo? É continuação, ó. 15 a 21. Experiência da transfiguração, 15 a 18. E infalibilidade da Bíblia. Dizendo que a Bíblia é infalível. Tá? De versículos 19 a 21. Vamos lá. Tá. 2 Pedro para hoje. O conhecimento de Cristo e de sua doutrina implica vida de santidade. Como você tem aplicado essa doutrina à sua vida? Então, o conhecimento de Cristo e de sua doutrina implica numa vida santa. Como você tem aplicado isso na sua vida? Tá? Para pensar. Ok. 2 Pedro, mais 3 perguntas. 2 Pedro, capítulo 2, versos de 1 a 3. Já no capítulo 2 agora. Vamos lá. 2 Pedro, capítulo 2, versículos 1, 2 e 3. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, outras doutrinas, tá? Contrárias à fé cristã.
chegando a negar o soberano, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventarão. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. 3 perguntas. Vamos lá, a 6ª, a 7ª e a 8ª. Qual é a pior heresia que os falsos mestres podem difundir, discorrer, pôr no meio do povo, inserir no meio do povo? Qual é a pior heresia de falsos mestres? Negar o senhorio e a soberania de Jesus Cristo, nosso Salvador. Tá? 7ª pergunta. O que as práticas dos falsos mestres causam ao Evangelho de Jesus Cristo? O que as práticas dos falsos mestres causam ao Evangelho de Jesus? Difamam o Evangelho e a verdade. Difamam falam mal, tá? Dão má fama, difamam, tá? 8ª questão. O que move os falsos mestres a difundirem mentira, a espalharem mentira? O que move, o que faz com que falsos mestres geram mentiras, né? Difundem mentiras? São movidos pela avareza, pela cobiça, ok? Então, isso é muito triste. Vai anotando essas respostas, essas perguntas, hein? Ok. Vamos lá. Falsos mestres. Pode ir pela apostila, final da página 48, ou na tela comigo. Pedro alerta contra os falsos mestres, que seriam reconhecidos por vida corrupta e pelo abuso das doutrinas da graça, tornando a liberdade em libertinagem. Eles encontrariam uma prova clara da verdade das Escrituras no cumprimento das profecias e no testemunho dos santos de Deus. Vamos ver um quadro resumo do capítulo 2 de 2 Pedro. Na sequência, pode me acompanhar aqui ou seguir a apostila, tanto faz. É um bom momento para tirar foto ou para fazer anotação, tá bom? Vamos lá. Presença de falsos mestres, Antigo Testamento. Assim como no meio do povo, surgiam falsos profetas. Capítulo 2, versículo 1. Tá? Nós estamos falando de 2 Pedro. Embora ele alerte para o Antigo Testamento, mas essa referência é 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. No mesmo versículo, Novo Testamento. Assim também haverá entre vós falsos mestres. Não é porque só teve lá no Antigo Testamento. Hoje, no nosso meio, nos nossos dias, também teremos falsos e temos falsos mestres. Prova disso é o que estão querendo fazer com a nova ordem mundial. Ok? Tá. Figura dos falsos mestres. Histórias. Tá? Anjos rebeldes. Aqui a referência, tudo 2 Pedro. Capítulo e versículo, ok? Tudo capítulo 2. Versículo 4, geração de Noé. Versículo 5, Sodoma e Gomorra. Versículo 6, Balaão. Versículo 15. Tá? Aqui a gente pode pensar na Arca de Noé, dos anjos rebeldes, né? Sodoma e Gomorra, na época de Abraão lá e do seu sobrinho, tá? Ló. Balaão, aquele que batia na jumenta, que fazia profecia e gerava maldições, tá? E Deus mandou ele abençoar o povo de Israel. Nódoas, manchas, versículo 13, isso são metáforas, tá? Fontes secas, capítulo 17, névoa, impelidas, versículo 17, perdão. Característica dos falsos mestres, tá? Eu já estou, ok, na página 49. Cobiçosos, versículo 3, ímpios, versículo 9, insolentes, versículo 10, arrogantes, 10 e 18, irracionais, versículo 12, adúlteros, versículo 14, gananciosos, o mesmo, vaidosos, 18, corruptos, versículo 19, todos do capítulo 2. Comportamento dos falsos mestres estarão dentro da igreja. Versículo 1. Introduzirão heresias destruidoras, doutrinas destruidoras. Versículo 1. Terão muitos seguidores. Versículo 2. Difamarão o caminho da verdade, criarão fama ruim. Tá?
Versículo 2, explorarão as pessoas com histórias inventadas. Versículo 3, são impulsionados pela carne. Versículo 10, desprezam totalmente as autoridades. Versículo 10, todos do capítulo 2, falam mal do que não conhecem. Versículo 12, falsos mestres, seu comportamento, vivem em completa devassidão. Versículo 13, convence os instáveis na fé. 14, extraviam-se na injustiça. 15, provocam desejos libertinos e seduzem os fracos. 18, fazem falsas promessas de liberdade. Versículo 19. Olha como é forte. Então, Silvio, como é que eu devo me comportar e como é que eu devo viver? Vai ler, vai se preparar, pede para Deus te revestir contra essas coisas. Tá? Então, eu venho falando várias aulas que nós estamos dando aula de receitas prontas. Quer se preparar? A receita está pronta, olha a receita do bolo. É só seguir, tá bom? Ok. 2 Pedro para hoje. Os falsos mestres estão presentes e ativos hoje quanto na época de Pedro, ou seja, tanto hoje quanto na época de Pedro. Em que você busca razão para a sua fé? Nos falsos mestres ou na Escritura? Presta atenção, a Escritura é a palavra de Deus, ok? Vamos lá, antes de entrar aqui, vamos lá, mais duas perguntas. 2 Pedro, ok? Capítulo 3, versículos 1 a 4, diz assim: Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambos quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês lembrem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Ok? Vamos às perguntas. São duas, a 9ª e a 10ª. Que a mente esclarecida precisa ser despertada. Sobre o que a mente esclarecida precisa ser despertada? Do que a mente esclarecida precisa ser despertada? Vamos lá. A lembrança dos ensinos do Senhor, versículos 1 e 2. Tá? Lembrando que nós estamos lendo o capítulo 3 da segunda carta de Pedro. Tá? Então, versículos 1 e 2 eu tenho essa resposta. A lembrança dos ensinos do Senhor. 10ª pergunta. O que os profetas e apóstolos já haviam avisado sobre os falsos mestres? O que os profetas e os apóstolos já tinham avisado que os falsos mestres fariam, né? Resposta, versículo 3 e 4. Que eles viriam nos últimos dias questionar a esperança da volta de Cristo. Tá? A volta de Cristo. Tá? Então é muito importante. Cristo falou lá 2000 e poucos anos atrás sobre a volta, da segunda vinda dele. De lá para cá, muitas pessoas viveram aguardando a volta de Cristo, já morreram e estão aguardando. Nós, possivelmente, alguns de nós, poderemos até ver a volta de Cristo, pelo que a gente tem visto das profecias se cumprindo. Mas podemos também não ver a volta de Cristo. Isso não significa que não devamos viver com santidade, fugindo das heresias dos falsos mestres, em busca da esperança que é a volta de Cristo. Porque quando morrermos, se não tivermos a oportunidade de ver a volta de Cristo, teremos atingido, tá, o alvo, que é assim que ele voltar, a gente vai morar com ele no céu, na vida eterna. É isso, entendeu? Ou, pelo andar da carruagem, eu creio que nós podemos, neste mundo ainda, nesta geração ainda, ver a volta de Cristo. Tá bom? As coisas estão galopando. Mas, se Deus quisesse que nós soubéssemos a data, estaria escrito na Bíblia, ok? Então vamos lá. A nossa função
é viver em santidade, tá? Fugir dos falsos mestres, das falsas doutrinas e heresias, para que nós atinjamos o alvo, que é a vida eterna. Quer vejamos a segunda vinda de Cristo em vida, quer a vejamos quando formos arrebatados, ok? Quando formos levados para a vida eterna, tá bom? Eu nem conto que eu não me perdi muito, mas eu vou me achar. Agora é hora da papel e caneta na mão, ou você depois voltar à aula para anotar com calma, tá? Dias do Senhor, página 49. Pedro também enfatiza a mensagem do dia do Senhor. Vários princípios são estabelecidos em sua segunda epístola. A. Os apóstolos são testemunhas da mensagem da volta de Cristo. Está tudo em 2 Pedro, tá? Só vou falar capítulo e versículo. Capítulo 1, versículo 16. A promessa da volta de Cristo será questionada. Capítulo 3, versos 3 e 4. Acabamos de ler. Deus trará o seu juízo sobre o mundo e os ímpios. Capítulo 3, versículos 5 a 7. Continuação. A vinda do Senhor não demora, segundo a perspectiva de Deus. Capítulo 3, versículo 8. É tudo sequência. Até a volta, o tempo é de arrependimento. Capítulo 3, versículo 9. Percebe que é tudo continuação? O Senhor voltará repentinamente. Capítulo 3, versículo 10. A volta do Senhor culminará em destruição da terra. Capítulo 3, versos 10 e 12. E não ao 12. Jesus exige que os crentes o aguardem em santidade. Capítulo 3, versos 14 a 15 e 16 e 18. Perdão. E 17 e 18. Todas, tá? Todas, sem exceção. Todas da segunda carta de Pedro. Agora, para as últimas duas questões. 2 Pedro, capítulo 3, versos 14 e 15. Vamos ler. 2 Pedro, capítulo 3, versículos 14 e 15, para responder as duas últimas questões, a 11 e a 12. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados, sem manchas, sem mácula, e inculpáveis, irrepreensíveis. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Vamos lá. Ok. 11ª. Que qualidades exibe o cristão que aguarda a volta de Cristo? Que qualidades apresenta o cristão que aguarda a volta de Cristo? Vamos lá. Versículo 14. Vive em paz, sem mancha, sem mácula, imaculado, irrepreensível, inculpável, ok. 12ª e última. De onde Pedro tira esse ensinamento? De onde que Pedro tira esse ensinamento? Versículo 15. Dos ensinamentos escritos por Paulo, isto é, da Escritura. Amém. Vamos lá, finalizamos as questões. Deixem elas anotadinhas aí. Perguntas, versículos e respostas, tá? Apóstolo Pedro e Paulo, ainda na apostila. Vamos lá. Pedro aconselha os cristãos a que sejam diligentes e santos. Está lá em capítulo 3, versículo 14. Tudo 2 Pedro, tá? Apelando para os ensinamentos do apóstolo Paulo. Capítulo 3, versículos 15 e 16. Como confirmação de suas próprias ideias. A passagem comprova não só a autoridade de Paulo como apóstolo do Senhor, mas também identifica uma mensagem única pregada por todos os demais apóstolos. Pedro para hoje. Deixa eu só mexer num negocinho aqui. Pronto. Como você tem combatido os falsos mestres em nossos dias? Os falsos mestres de nossos dias, tanto faz. Aguarda ansioso e vigilante a volta de Cristo? Ok. Vou refazer a pergunta. Como você tem combatido os falsos mestres dos nossos dias? Aguarda ansioso e vigilante a volta de Cristo? Isso é importante, tá? Não basta só ser santo,
mas também aguardar com ansiedade, com vontade, com desejo e vigilante a volta de Cristo, com santificação. Vamos lá, para a reta final. Conclusão. Estou na página 50. Aprendemos nesta lição que Pedro aconselhou os cristãos de sua época que fossem diligentes e santos, está lá nos versículos 14 a 18 do capítulo 3, apelando para os ensinamentos de Paulo, versículos 15 e 16 do capítulo 3, como confirmação das suas ideias, e alertando que aqueles ensinos tinham sido torcidos por homens indoutos, homens não cultos, homens incultos, homens ignorantes, como o fim de justificarem as mais perniciosas, as mais sujas, as mais sórdidas práticas. Pedro termina a epístola com uma exortação para a perseverança na verdade e o crescimento na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. É assim que nós vamos terminar, tá? A aula de hoje, vendo a última citação de Pedro, que está lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Diz assim: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Aí eu fiz uma anotação aqui, tá? Se falsos mestres deturpam, distorcem, né? Mancham, mudam o que está escrito na Bíblia, qual a saída para sabermos a verdade sobre Jesus Cristo? Eu quero terminar a aula de hoje falando sobre isso. Se os falsos mestres burlam, mentem, distorcem a palavra, né, de Deus, qual é o caminho? Qual é a forma que a gente tem para saber se o que se fala de Cristo é verdadeiro? Estou pensando aqui, se eu procurar na internet, no YouTube, cursos, ouvir pastores, padres, rabinos. Qual é a forma? Gente, a melhor forma de você ter certeza de que o que está dito sobre Jesus Cristo é ler a Bíblia. Então não tem outro caminho mais perfeito e puro, tá? Que é de conhecer Jesus Cristo, que é a Bíblia Sagrada. Amém? Então, te convido, nós estamos, né, praticamente no meio, às vésperas de uma eleição, no meio do mês de novembro, tá? E eu te convido a, não precisa esperar dia 1º de janeiro fazer voto com Deus para ler a Bíblia em um ano. Começa agora, começa já. Você pode começar, por exemplo, tá, com a leitura de como se santificar, como reconhecer falsos mestres e como ter esperança na volta de Cristo. Leia 2 Pedro. São 3 capítulos. Eu nem pus a foto aqui. Nós temos uma semana para ler 3 capítulos. Dá para ler 3 capítulos todos os dias da semana. Um capítulo por dia, em 2 vezes por semana, então você vai ler. Meio capítulo por dia, em uma semana você lê. Mas é tão pequeno e é tão profundo, tá? Quer conhecimento, quer viver, quer não ter medo do vídeo que você assistiu na aula de hoje, leia, viva e ensina a palavra de Deus. Amém? Esdras, capítulo 7, versículo 10. Ele resolveu aprender a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. Escolheu viver a palavra de Deus e ensinar a palavra de Deus. Esdras, capítulo 7, versículo 10. Fica com essa palavra para hoje. Muito obrigado pela paciência, pela oportunidade que você me deu de a palavra de Jesus Cristo chegar na sua casa, no seu tablet, no teu smartphone, no teu iPhone, enfim, o caminho, o recurso que foi usado, e
principalmente por você ter dedicado tempo por essa mensagem. Deus abençoe a sua vida, uma boa noite para quem está assistindo a aula inédita, um bom descanso. E os que não estão assistindo de forma inédita, muito obrigado por você se dispor a aprender e a conhecer um pouquinho mais a palavra de Deus. Amém? Vamos encerrar a aula? Amado Deus e poderoso Pai, muito obrigado, Senhor, por esses ensinamentos prontos, essas receitas prontas para vivermos no nosso dia a dia. Pai, em nome do seu Filho Jesus, que cada uma dessas palavras tornem-se, Senhor, de forma comparativa, de forma, Senhor, figurativa, tá? Que possam ser sementes férteis, que sejam colocadas no nosso coração e que dê muitos frutos. Deus, em nome do seu Filho Jesus, que nós possamos escolher, Senhor, não só aprender de Ti, mas viver em Ti, tá? E ensinar sobre Ti. É o que eu lhe peço e agradeço, abençoe cada família, cada casa, cada pessoa que se dispôs a assistir, Senhor, que possa receber, Senhor, muitas bênçãos sobre as suas vidas. Deus, é o que eu lhe peço e lhe agradeço em nome do seu Filho Jesus, Pai. Amém, amém e amém. Boa noite, fica com Deus, a paz seja contigo. Uma boa eleição, que seja prudente, que seja com sabedoria, que escolha os candidatos certos, anota o número do seu prefeito, anota o número do seu vereador e vá e ore pelos candidatos, ore pela mudança da sua cidade. Eu oro e trabalho para a mudança da minha cidade. Espero que você ore e trabalhe pela mudança da sua cidade. Em nome de Jesus, Deus nos abençoe, abençoe as nossas cidades. Amém. Fiquem com Deus.